Vamos começar a modelagem da nossa luminária articulada. Primeiro passo, vamos criar aqui um componente, vou dar o nome de base, ok? Agora, criar o sketch, vou escolher o plano de trabalho, e vou fazer um quadrado, partindo aqui do zero, da origem das coordenadas, e as medidas são aquelas medidas dos parâmetros que nós estabelecemos. Então aqui eu vou colocar profundidade base, opa, e tab para alternar para o outro campo, e aqui eu vou colocar, perdão, não era profundidade, aqui era comprimento, tá? Comprimento base, e agora sim, aqui profundidade base. Deixa eu dar um zoom para vocês poderem enxergar. Fizemos aqui o nosso quadrado. Eu só preciso clicar para definir a posição que ele vai ficar em relação ao ponto de origem, ao ponto que eu cliquei inicial. Vou clicar aqui. Beleza. Só retomando. Eu tenho aqui, ó, comprimento base e aqui aquele parâmetro profundidade base. Finish Sketch. Vamos, portanto, agora usar a ferramenta Extrude para criar um volume a partir desse sketch. Vou utilizar aqui a distância, é o quê? Altura base. É aquela medida que nós já definimos de 30 milímetros. Beleza, fizemos a base da luminária. O que ocorre? Eu quero fazer o desenho de forma que ele já fique na posição em que a peça terá que ficar. Se nós observarmos lá na imagem, ó, eu tenho uma pecinha aqui embaixo, tenho duas peças laterais e tenho outra peça aqui em cima que une essas duas peças. Eu já quero desenhar essas peças, observem que elas são fixas, eu já quero desenhá-las seguindo aquela boa prática, tentar desenhar na sua posição. Beleza. Qual é o primeiro passo? Criar um novo componente. Vou chamar de peça A01. Ok. Agora eu vou criar o sketch. Qual é o problema aqui? Os únicos planos que eu tenho disponíveis são esses três e do componente que eu acabei de criar. Só que eu quero que ele fique exatamente no meio em um plano vertical. O que é que eu faço então? Eu vou, na verdade, sair aqui do sketch, não vou fazer o sketch ainda, e eu vou criar um plano auxiliar aqui em Construct. Eu vou criar aqui com o Midplane, que nós já vimos em outra modelagem. Ele vai criar um plano no meio de duas referências que eu estabelecer. As duas referências vão ser esta face da base e esta outra face da base. Observem que ele já criou aquele plano de referência. Ok. Esse plano ele criou, ó, dentro de peça 01, tá? Ele está bem aqui em Construction Plane 1. Beleza, agora sim eu vou criar aqui um sketch utilizando essa face como referência. Vamos começar a desenhar. Utilizar a ferramenta linha e vou desenhar de um modo bem livre esta peça como um todo, imaginando como se fosse uma vista lateral dessa peça. Vou deixar aqui alinhado, observe que ele aparece no cantinho indicando que são linhas perpendiculares entre si. Ok. Vamos observar aqui que ele criou já por si só alguns constraints. Por exemplo, aqui nós podemos ver esse símbolo que é o símbolo de perpendicular. Ou seja, essas linhas, não importa para onde eu movo aqui, ó, elas sempre serão perpendiculares entre si. Tá? Vamos agora começar a definir melhor esse objeto. Primeiro, eu quero que essa linha coincida com esta linha aqui da base. Eu vou utilizar aqui o constraint colinear. Ou seja, essa linha tem que ficar na mesma linha desta. Beleza. Além disso, nós já temos aquela dimensão que nós já estabelecemos, correto? Aquela dimensão que vai ter quanto? Vamos aqui, eu vou vir aqui em Create,
Sketch Dimension, ou só digitar o D do teclado. D. E aqui eu vou definir o dimensionamento dessa peça a partir desta linha aqui, não desta, tá? Vou definir por aqui. Então, vou colocar qual é? Comprimento, peça A. Ok. Outras medidas. Eu quero definir a distância deste ponto até aqui. Então, eu D novamente, clico nesse ponto, eu quero que fique com 30 milímetros. 30 milímetros. Eu quero definir este ângulo aqui. Vou digitar D para acionar o Dimension, o Sketch Dimension. Vou clicar nesta aresta e agora nesta aresta. Pronto, tem um ângulo aqui. Vou clicar. Qual é o ângulo que eu quero? Aí tem 113. Vou colocar 110. Vamos ver como fica. Não quero que fique mais inclinado. Vou clicar 2 vezes, vou colocar 120. Ok. Uma outra medida é essa largura aqui, a distância entre essas duas linhas. Vou clicar nesta linha, depois vou clicar nesta outra. E nós já definimos um parâmetro para isso, foi a largura das peças. Largura peças, que é de 40 milímetros. Observando a nossa imagem, tem essa pecinha aqui e tem uma pecinha aqui em cima. Vamos desenhar as dimensões dessas peças. Primeiro eu vou vir aqui com a ferramenta linha, vou trazer o cursor de forma que apareça aqui, ó, esse xizinho que significa interseção com esta linha já existente. Vou clicar, vou desenhar e vou fazer uma outra linha até chegar do outro lado. Observem que já apareceu aqui, ó, um constraint perpendicular. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ok, vamos definir agora, com Dimension, digitando o D do teclado, vou definir esta distância até esta. Eu quero que fique com 30 milímetros. Beleza? Agora a distância deste ponto até este aqui, quero que fique também com 30 milímetros. Ok, vou finish sketch. E eu vou fazer a peça A01. Qual é a peça que eu estou chamando de peça A01? Essa pecinha bem aqui. Vou utilizar a ferramenta Extrude. Vou clicar aqui. E agora eu quero que ela seja extrudada mais dos dois lados. E qual é a medida? Eu vou colocar aqui espessura, peças, só que eu quero a metade delas. Metade, então, dividido por 2, barra 2. A mesma coisa do outro lado, no side 2, no lado 2. Dessa forma, como a espessura dividida por 2, ao somar, cada lado vai ficar a espessura que eu quero de fato. Ok? Beleza, fizemos aqui a peça A01. Agora, vamos fazer novo componente. Clico com o botão direito, novo componente. Vamos fazer agora a peça A02. O que será a peça A02? Vai ser aquele pedacinho aqui de cima. Mas sumiu aqui o sketch, não tem problema. Vamos expandir a peça A01. E aqui em Sketch eu vou pedir para visualizar. Bem aqui, ó. Vou expandir Sketch e pedir para visualizar o Sketch 1. Observem que o componente ativo é o peça A02. Vou vir aqui, já tenho o sketch pronto, não preciso criar o sketch. Venho aqui em Extrude, vou selecionar e vou escolher a medida novamente, two sides. Vou colocar aqui largura, peça 02, tudo certo? É isso, beleza? Ok. Agora, nós vamos criar a terceira peça. Vamos aqui, novo componente. A terceira peça que pertence a esse conjunto A. Peça A03. Ok.
Aí agora, como é que eu faço? Porque ó, o sketch que eu quero, ele está aqui ao lado, tá vendo? Ele está no meio, mas ele tem que ficar alinhado com esta peça aqui, ó. Ele tem que ficar aqui, a partir desta peça. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, novamente, Create Sketch. Eu vou escolher como plano de referência essa face bem aqui, ó, tá vendo? Ok. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um sketch que coincida com essas linhas bem aqui. Eu não preciso redesenhar por cima. Eu posso vir aqui em Create, vir aqui Project Include, escolher Project. E agora eu vou escolher quais são as geometrias que serão projetadas e que darão origem, nesse plano que eu defini, aquele plano de trabalho que eu defini, e que darão origem ao sketch que eu preciso para fazer a modelagem. São todas essas linhas aqui, ó. A base eu não preciso, são só essas daqui. Essa daqui eu não precisaria, essa daqui também não. Vou dar um OK. Beleza. Acabou que selecionou, mas não tem problema. Ó, tá vendo? Ele criou um sketch naquela posição a partir da projeção dos objetos que eu tinha modelado e do sketch que já pré-existente. Só que agora na posição que eu preciso para fazer a nova peça. Vamos agora... Ah, ainda não dei o Finish Sketch, agora sim. Vou aqui em Extrude e agora eu posso selecionar as faces, ó, estão disponíveis aqui. Novamente, qual é a largura que eu vou utilizar? Largura... É largura não, gente. Desculpa, espessura. Espessura, peças. E não precisa dividir por 2. Basta dar OK. Vou colocar aqui para visualizar todos. Ó. Tá vendo? Vou tirar o sketch aqui para vocês não se confundirem. Tá? Agora nós precisamos fazer do outro lado. Ah, eu preciso repetir tudo isso que eu fiz do outro lado? Não. Nós podemos usar a ferramenta Mirror, espelhar. Vou fazer o seguinte. Primeiro, lembrem-se, para utilizar a ferramenta Mirror, nós precisamos de um plano de referência. Esse plano pode ser aquele plano que nós criamos, lembra aqui em Construction? Só que preciso visualizar o plano, senão não ia dar certo. Aí agora eu posso vir aqui em Create, escolher Mirror. Qual é o tipo de objeto que eu quero espelhar? Não são fáceis, eu quero espelhar um componente inteiro. Aí agora eu vou escolher o componente. Preciso indicar qual vai ser meu plano, que vai servir como referência para o espelhamento. Este bem daqui, ó. Aí eu preciso clicar em Select e escolher o plano. Aqui, ó. Beleza? Vou dar um OK. Pronto. Tá aqui. Finalizamos de modelar tanto a base quanto a peça A. Todos os elementos da peça A. Vamos agora salvar o nosso trabalho. Tá? Vou colocar aqui, vou salvar no projeto Curso Fusion 360. Vou dar o nome de luminária articulada. Salvar. Vamos fazer a nossa próxima peça. A forma de modelar essa próxima peça vai ser um pouco diferente do usual. Qual foi a boa prática recomendada? Tentar modelar os objetos na posição em que eles vão ficar. Isso é válido principalmente para aqueles objetos que são fixos. Aqui nós temos a base e todas essas peças que nós modelamos são fixos em relação ao outro. Agora, a próxima peça, vou trazer a imagem aqui para vocês poderem visualizar. Ela não é fixa, ela é articulada. Nesse caso, nós vamos fazer essa peça fora do objeto. Não vamos fazer já na posição que ele vai ficar, e vocês vão entender o porquê já já. Mas, a princípio, o primeiro passo é igual. Cria um componente. Vou clicar com o botão direito, novo componente. Vou dar um nome aqui de peça B. OK. Vou criar aqui o sketch. Vou escolher o plano. Eu quero esse plano aqui de baixo, tá? Só que
A base está em cima do plano, então eu vou tirar a visibilidade da base para eu poder escolher o plano. Vou trazer a visibilidade, ok? E vou desenhar um retângulo aqui, ó. Por enquanto, sem me preocupar com as medidas. Retângulo, eu cliquei em um ponto, depois cliquei em outro. Agora, nós já temos as medidas que nós definimos quando nós fizemos lá as dimensões. Vou digitar D, vou clicar aqui nessa aresta, vou definir essa distância. Agora, qual é? Vou colocar aqui comprimento base. É isso? Comprimento, perdão, comprimento para saber. Ok. Agora, essa distância aqui, quanto é que será? Vamos ver aqui. Já temos, né? Vai ser a espessura, aqui, beleza? Espessura das peças. Finish Sketch. Vou pegar, bem aqui, ó, Extrude, selecionar a face e a distância será a largura das peças. Ok. Fizemos a peça B. Como é que nós vamos fazer para a peça B ficar na posição que nós queremos aqui na peça A, considerando que ela não é fixa, que é uma peça móvel? Para isso, nós vamos utilizar uma nova ferramenta, uma nova função do Fusion 360, nova para nós, que está aqui em Assemble, que se chama Joint, que justamente cria esses pontos de conexão entre diferentes partes, permitindo associar um movimento entre essas partes. Vocês vão já entender. Antes de nós começarmos a mover a peça, os procedimentos para mover a peça para o seu local, para o local que nós queremos, vamos fazer um furo nesta peça e outro furo nestas peças daqui da peça A, e esse furo vai ser a nossa referência de posicionamento. Esse furo nada mais é do que o furo em que vai passar essa peça aqui para fixar essas partes. Nós não vamos modelar essas partes, por enquanto, nós vamos somente fazer o furo. Para fazer o furo, nós podemos utilizar a ferramenta Hole. Vou clicar aqui, o primeiro passo que ele pede é para escolher a face onde será feito o furo. Vou clicar aqui, uma face de referência. Nós podemos mover ao longo da peça, observa que ele já vai fazendo o furo, ok? E o próximo passo que nós podemos fazer é escolher aqui uma referência. Vou escolher aqui, ó, tá vendo? Apareceu aqui a distância. Eu vou colocar aqui a princípio com 50. E agora a próxima referência é bem aqui, ó. Eu vou colocar aqui a largura da peça, é isso? Eu vou colocar a largura da peça dividido por 2. Fizemos o furo. Eu vou clicar 2 vezes aqui no furo para editar, só para mostrar para vocês algumas das outras opções. Observem aqui que vocês podem fazer diferentes tipos de furo. Ó, e à medida que nós vamos variando aqui os tipos de furo, é como se fossem diferentes fresas, para resultar em diferentes tipos de furo. Aqui as medidas também, as opções de medidas vão sendo alteradas. Podemos fazer um furo liso, um furo recartilhado, com essas ranhuras, e assim por diante. Mas nós queremos realmente um bem simples, tá? Com basicamente essas medidas apenas. Eu vou colocar aqui para ele ficar com 10 milímetros de diâmetro, e aqui é a profundidade. Essa profundidade ela pode ser menor que a profundidade da peça. Aí é um furo que não vai transpassar a peça. Nós podemos definir essa profundidade escrevendo ou clicando nesse ponto de controle. O tamanho do furo também pode ser alterado movendo esse ponto de controle aqui. Vou alterar novamente aqui para ficar com 10. E aqui eu vou colocar a espessura da peça mesmo. Beleza? Ok. Vamos fazer um furo agora nesta peça aqui. Vou repetir, Hole. Vou clicar na face que eu quero. Observem que ele já, como a profundidade é bem maior,
do que essa espessura, ele já até transpassou para outra peça e é isso que nós queremos de fato. Agora vamos definir aqui a referência, vou clicar nesta aresta aqui, ó. Vou digitar 80 e agora vou clicar nesta aresta e vou digitar largura peças dividido por 2. Ok. Eu dei ok, mas não. Deixa eu ver se as medidas estão corretas. Vou clicar 2 vezes. Ok. Profundidade ok. O diâmetro ok, sem problema. Agora sim, vamos mover a nossa peça. Na verdade, nós não vamos mover. Nós vamos colocá-la. Vamos criar o joint e colocar no lugar que nós queremos. Primeiro passo, eu vou vir aqui, ó, clicar em Assemble, vou escolher a opção Joint e eu vou escolher como referência, ó, à medida que eu vou movendo o mouse ao longo de um objeto, ele vai, tá vendo que tá, aqui vai seguindo o cursor? Isso daqui seria um ponto de ligação de um objeto com o outro. Eu quero que esse ponto seja o centro dessa circunferência. Para isso, basta eu trazer para esta borda. Aí ele já entendeu que é esse centro. Eu vou lá e clico. Agora eu preciso escolher o outro ponto. O outro ponto vai ser o centro desta circunferência aqui, ó, deste furo. Chegou aqui, eu clico. Tá vendo? Ele já está dando um preview do movimento. Ah, mas ele ficou dentro da peça. Basta vir bem aqui, ó, em Flip, que ele vai inverter em relação àquela referência, o joint que eu posicionei. E vou aqui em Motion, e aqui em Animate eu tenho novamente uma pré-visualização da animação. Existem vários tipos de movimentos, pode ser um movimento rígido, ou seja, não tem movimento nenhum. Pode ser slide, ele vai deslizar, aí nisso eu posso escolher em qual eixo ele vai deslizar. Pode ser um movimento cilíndrico, e assim vai. E cada uma dessas opções de movimentação tem novas opções também de configuração. No caso, o que nós queremos é aqui, Revolute. É isso mesmo, o eixo é esse, tudo certo. Vou dar um OK. Temos aqui a peça B posicionada. Eu quero mover essa peça. Olha o que vai acontecer. E moveu mais do que eu queria. Ele moveu tanto o objeto, né, a peça B, quanto aquela parte da peça A em que ele estava conectado. Vou dar o Ctrl Z. O que é que acontece? Eu preciso definir quais são as partes que são rígidas, que são coladas entre si. Para isso, eu vou bem aqui em Assemble, coloco Rigid Group, grupo rígido. Vou clicar em todas aquelas partes que são coladas entre si, que são rígidos, formam um grupo rígido. Terminei, beleza, vou dar OK. Em tese, agora é só mover minha peça. Olha o que acontece. Ele vai mover tudo. Porque a minha peça está livre. Eu não estabeleci que uma dessas peças tem que ficar fixas em relação ao meu plano de trabalho, a esse ambiente tridimensional. O que nós vamos fazer? Eu vou aqui em Base, vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção Ground. Com isso, essa base, ó, eu não consigo mover mais. Por mais que eu clique, fique segurando, não consigo mover. Vou agora segurar esta peça e mover. Agora sim. Ó. Como todo esse conjunto agora é um conjunto rígido, e essa peça está fixa no meu ambiente tridimensional, eu consigo mover a peça. Vamos agora modelar a peça C. Além de mover aqui, nós podemos mover aqui nesse ponto de controle, tá vendo? Eu vou clicar aqui 2 vezes, aí vai aparecer esse ponto de controle, e nós podemos mover com mais precisão, definindo, digitando aqui um ângulo. No caso, eu quero que fique com 0 mesmo, posição que estava, original. E vamos seguir. Primeiro, vamos fazer uma peça nova logo. Vem aqui, New Component. Vou colocar peça C, o nome, peça C 01. Tracinho 01.
Por que peça C tracinho 01? Porque nós temos são duas partes, tá vendo? Vamos seguir então. Vou aqui com a ferramenta Create Sketch. Vou tirar a visibilidade da base. Vou escolher esse plano aqui de trabalho. E vou desenhar um retângulo com uma medida qualquer aqui, ó, aqui ao lado. Vou definir, vou utilizar, clicar D do teclado, ou venho aqui, Create Sketch Dimension, e vou definir as dimensões dessa minha peça C, de um desses elementos da peça C. Vou clicar, aqui nós teremos comprimento, peça C, e aqui nós temos espessura das peças. Finish Sketch. Agora eu vou vir aqui, Extrude, e qual distância vai ser a largura peças. Ok. Finalizamos aqui a peça C. Novamente, os passos vão ser muito semelhantes ao que nós já fizemos. Vou trazer para visualizar a base, vou pedir para visualizar tudo, né, colocando como componente ativo o componente que na verdade é o nosso arquivo. E agora vamos criar os furos. Pack and Roll, escolher essa face, escolher aqui uma posição de referência, aqui é a largura da peça, dividido por 2. E aqui eu vou colocar com 20 milímetros, vou colocar com 30. Tá. Qualquer coisa eu altero depois, né? Vou fazer agora o furo nesta peça. Novamente, largura dividido por 2. Aqui eu vou colocar com 50. Ok, mas faltou definir o tamanho do furo, né? Vamos ver aqui. Ah, já está com 10 milímetros, correto. Aqui também, sem problemas. Ok. Vamos agora colocar a peça na sua posição utilizando a ferramenta Joint. Vou vir bem aqui, ó, escolher. O meu ponto de referência vai ser o centro dessa circunferência. E agora o meu outro ponto de referência vai ser o centro deste furo, desta circunferência. O movimento é esse, está correto. Vou só deixar a peça assim, ó. Tá? E ok. E agora, para fazer outra peça? Preciso repetir esses passos? Não. Nós podemos utilizar a ferramenta espelhar. Vou vir aqui, Create, Mirror. O meu plano já está selecionado aqui, então preciso somente escolher o objeto. O tipo já está definido como componente. O objeto que eu quero espelhar é somente este, podia ser mais de um, tá? E agora eu vou escolher o meu plano de espelhamento. Plano de referência, Mirror Plane, que é este daqui. Pronto, ok. Fizemos aí o que vai compor a peça C, na verdade, né? Esses dois elementos que compõem esse outro braço articulado da nossa luminária. Vou fazer agora a cúpula. Eu vou fazer a cúpula já na posição que ela vai ficar. Então, primeiro eu passo, criar um componente, vou dar o nome de cúpula. Dá um OK. Vou aqui em Create Sketch e vou escolher como plano de referência esse plano aqui. Pode ser este ou este, tanto faz, tá? Agora, eu vou desenhar um quadrado
E vamos definir, digitando D ou, novamente, sempre lembrando, Sketch Dimension. Vou definir aqui o comprimento da cúpula. Aqui também. Nós estamos vendo a peça de baixo para cima. Para ficar mais... Aqui, ó, bottom, tá vendo? Como se fosse uma vista inferior. Eu vou orbitar aqui para vocês entenderem melhor, ó, tá vendo? Vou orbitar de forma que a gente consiga, que vocês entendam como é que nós estamos vendo o objeto. Lembrando que nós estamos ainda dentro do modo Sketch. Eu vou colocar agora, vendo de cima o objeto, clicando aqui naquele cubo de visualização, top. O que é que eu quero? Eu quero fazer que este quadrado fique sempre centralizado em relação a essas duas peças aqui, que é onde ela vai ficar encaixada, onde a cúpula vai ficar encaixada. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso criar linhas auxiliares aqui que marquem o centro desse elemento. Se eu vier aqui com a ferramenta linha, ó, ele não tem como achar o centro ainda, tá vendo? Não me aparece nenhum auxiliar que aqui apareceu, mas não é o centro que eu estou querendo. Como é que eu posso fazer? Primeiro eu tenho que vir aqui em Create, Project, aqui, ó, e vou selecionar quais são os elementos que eu quero que sejam projetados nesse meu plano de trabalho, nesse plano aqui, né, onde eu estou desenhando, fazendo o meu sketch, e que eu possa usar como referência. Opa, vou voltar de novo. Tá. E que eu possa usar como referência. Eu vou selecionar esta linha e esta linha. Terminou? Opa, foi uma aresta aqui. Aqui. Opa, agora. Ok. Beleza. Agora eu vou vir com a ferramenta linha e agora eu encontro, ó, vou fazer uma linha assim, ó, cortando. Aqui é a mesma coisa. Ferramenta linha. Aqui, ó. Beleza. Agora tá ok. Eu venho aqui com agora eu preciso transformar essas linhas que eu criei em linhas de construção. Então eu vou vir aqui, selecionar essas linhas. Pode segurar o Shift do teclado. E vou escolher aqui, ó, Line Type Construction. Na verdade, eu gostaria essas centrais aqui. Essas aqui não precisaria fazer. Vamos agora usar a Dimension. Pode usar esse atalho aqui, ó, tecla D. Eu vim aqui, né, Create. Já falei várias vezes, vocês já devem ter gravado. Agora eu vou clicar nesta linha que marca o centro. Qual é esse centro aqui, gente? É este centro bem aqui, ó, tá vendo? É o centro da peça também. Vou voltar para aquela posição que estava, para não ficar muito confuso. E eu quero que esta distância deste ponto até este ponto seja sempre a metade do comprimento da cúpula. Então, portanto, vou colocar aqui comprimento cúpula dividido por 2. Já centralizou aqui, tá vendo? Agora eu vou fazer algo semelhante aqui. Vou clicar neste ponto e neste ponto. E eu quero também que seja comprimento cúpula dividido por 2. Opa, temos uma questão aqui, cadê? O que ocorreu aqui? Aqui, vocês estão vendo, esse constraint é midpoint. Portanto, ele de fato vai ficar sempre na metade, ó, tanto que eu não consigo mover. Se eu clicar e segurar, eu não consigo mover. Esse daqui está solto. Eu preciso, portanto, fixá-lo. Como é que eu vou fazer? Vou clicar aqui, vou trazer até essa metade, até aparecer esse triângulozinho aqui, tá vendo? Na hora que eu soltar, agora apareceu o triângulo, tem um constraint, que é de midpoint, e agora eu não consigo mover. Agora
Beleza. Vou vir aqui, comprimento, cúpula, digito por hoje, Enter. Agora tá ok. Finish Sketch. Tranquilo. Vamos agora usar a ferramenta Extrude. Vou vir aqui, vou selecionar as faces, vou colocar vendo de baixo, porque é mais fácil. Essa face também vai, então tem que selecioná-la. E agora vou colocar a medida aqui, altura, cúpula. Só que a cúpula, se nós formos observar aqui, ó, ela tem uma leve inclinação. O que é que nós vamos fazer? Eu vou aplicar um ângulo. Eu vou colocar aqui, ó, em Taper Angle, vou colocar 10 graus. Observem que ele fez esse sólido todo cheio, tá vendo? Ó? Não tem uma abertura aqui embaixo. Uma das opções em extrudar é extrudar assim, ó, Thin Extrude, que ele vai extrudar com uma espessura, assim, ó. Aliás, o que eu ficar falando é mostrar para vocês, ó, tá vendo? Tem umas espessurazinhas aqui. Essa espessura nós podemos alterar bem aqui, ó. Aparentemente é satisfatório, mas eu não quero que essa parte de cima fique aparente, fique aberta. O que nós vamos fazer? Eu vou deixar o extrude normal, só alterei de fato o ângulo e vou dar OK. Agora nós vamos aprender uma outra ferramenta aqui em Modify, que é Shell. O que é que ele faz? Ele vai remover o material da parte interior de um objeto a partir das faces que nós formos clicando. Por exemplo, eu vou clicar nessa face e nessa. Tá vendo que tem esse ponto de controle aqui, ó? Aí ele vai deixando esse objeto vazio. Semelhante ao Extrude, só que agora eu tenho maior controle sobre quais são as faces que eu quero que desapareçam. E quais são aquelas que eu quero manter. Escolhi mais de uma só para exemplificar. Vou cancelar, porque na verdade o que eu quero é somente essa daqui de baixo. E aqui eu vou digitar 5 milímetros. Tá vendo? Agora sim. Quase finalizando. Vou voltar aqui deixando ativo o componente principal. E vamos agora ver a questão da movimentação. Se eu clicar aqui, bora ver o que vai acontecer. Opa, o que houve? É que eu ainda não associei essas partes como um conjunto único. O que é que nós precisamos fazer então? Criar aqui um Rigid Group. Vou clicar nessas partes e dar OK. Bora ver agora. Agora sim, tá vendo? Agora, vocês já devem ter percebido que ele vai entrando nas outras peças, não é isso? Ele vai entrando nas outras peças. Tem como evitar isso? Tem. Tem duas formas. Aqui em Assemble, nós podemos colocar Enable All Contact, assim ele vai detectar a colisão de um objeto com o outro. Só que Enable All Contact, ele vai considerar todos os objetos, um limitando o outro. Isso não é muito interessante, porque algum objeto que eu não quero que seja um limitador, pode virar um limitador do movimento. Portanto, o mais interessante é que nós possamos especificar quais são aquelas faces que vão ser um limitador do movimento. Para ficar mais claro, vou mostrar aqui para vocês. Vou reverter a posição, beleza? Vou colocar aqui, ó, Enable Contact Sets. Vou novamente e vou dizer aqui, ó, New Contact Set. E vou dizer quais são os objetos que vão obstruir um ao outro. Este e este, por exemplo. E esse daqui também. E vou dar um OK. Aí observa o seguinte, ó. Agora travou, tá vendo? Ó. Agora eles travaram. Não vai entrar um no outro. Ó. Vou subir um pouquinho aqui, que eu acho que é mais interessante, assim. Falta só aplicar o material. Vou aqui em Modify, Appearance. Selecionar tudo. Escolher aqui o material de madeira, já estava aberto.
escolher um outro aqui para ver como é que fica. Vou escolher todos aqui. Beleza. Nesse nosso vídeo, nós, além de nos aprofundarmos no uso de constraints e outras ferramentas já utilizadas anteriormente, em outros exemplos, nós vimos aqui como utilizar a ferramenta Hole, como criar furos nos nossos sólidos, como, dentro aqui das ferramentas de modificação, utilizar a ferramenta Shell, que remove materiais do interior de um sólido, criando objetos ocos. E, além disso, nós vimos aqui a ferramenta Joint, que cria essas ligações entre peças, posicionando as peças e também estabelecendo movimentos entre elas. Lembrando que é sempre interessante aqui nos parâmetros ir alterando para vocês poderem visualizar os resultados e as possibilidades de diferentes formas dentro dos parâmetros que vocês estabeleceram. Por exemplo, eu vou colocar aqui 400, bora ver como é que fica. Ó. Profundidade da base, vou colocar 300. Observem que nós ainda não perdemos a proporcionalidade dos objetos, a centralidade. Né? A relação dos elementos ainda está correta. Vou aumentar aqui para 600, por exemplo. A cúpula. Vou aumentar a cúpula. Tá vendo? É isso. É isso, pessoal. Explorem as possibilidades do programa. Um abraço e até a próxima.